Está rodando, rodando. Agora entrou. Por favor, se apresente novamente o tema da sua aula, por favor. Certo. Então, nosso tema vai ser as geoterritorialidades com ênfase no turismo e desenvolvimento local. A gente vai falar um pouquinho com vocês a respeito de várias questões que estão relacionadas. A gente fez uma pequena introdução, falando um pouquinho sobre as geoterritorialidades, né, um pouquinho sobre alguns exemplos no Brasil, e nós vamos depois adentrar aos geoparques, que são territórios que são geridos, né, por uma equipe e municípios, juntamente com municípios, e é um modelo de gestão que traz o desenvolvimento. O objetivo desse modelo de gestão é trazer o desenvolvimento local. E aí, professora, eu já poderia começar? Sim, à vontade. Bom, antes disso, é meio estranho, né? A gente está aqui, eu estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte, vocês aí em Mato Grosso, a professora em São Paulo, a gente se vê só os quadradinhos aqui, né? A maioria só a foto. Eu queria pelo menos escutar a voz de vocês, certo? Se vocês puderem dizer, oi, tudo bem? Meu nome, já ajudaria bastante para eu não me sentir tão sozinha aqui, falar com o computador. Oi, professora. Aqui é o E Alex, aí? Nova Chavantina. Certo, valeu. Alex? Isso, Alexander. Alexander, muito bem. Prazer, professora Silvana. Célia, eu já estou vendo, já deu tchau, né? Estou vendo o Silvana, Igor boa aqui. noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Pronto. Bom, fiquem à vontade. Se também não quiser falar, é nóis. Boa noite. É a Andrea, né, que está falando? Isso, Andrea. Certo. Jéssica, boa noite. Isso, boa noite. Pronto. Então, vamos lá. Não foi combinado, viu, gente? Mas é uma chamada virtual para ver se vocês estão ouvindo. Vocês estão aí. Pegadinha. Brincadeira. A gente tem que despertar também, né? Começou agora, mas vocês me aguentem aí, pelo menos uns 40 minutos a gente vai conversar a respeito desse tema, e eu queria que vocês ficassem à vontade também para perguntar, né, e já vou fazer o merchan também. A gente tem não sei se a professora já falou, a gente tem nessa pandemia a gente não tinha o que fazer, né, aí acabou fazendo uma conta no Instagram, divulgando o nosso projeto, o GeoRoteiros. E a gente trabalha com geoturismo, esse @georoteiros, ele tem todo um trabalho voltado para o geoturismo, certo? E a gente vai conversar a respeito. Alguém sabe o que é geoturismo? Aí agora é hora de abrir o microfone e dizer, eu sei. Ou dizer, não sei. Fiquem à vontade. Não sei! Ah, tá bom, valeu. Tô querendo saber. Quer saber? Ai, que bom. Quero saber! Muito bem, muito bem. Isso já é um bom começo, querer saber. Tem gente que não sabe, não quer saber, né? Professora, eu postei aqui o endereço do Instagram do GeoRoteiros, tá? Show. Gente, tá no chat, tá? Tá ótimo. Me sigam, curtam, compartilhem. Estou nessa vibe aí. Tudo é virtual hoje em dia, né? A gente começa a entrar na vibe. Mas, enfim, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vou tentar aqui apresentar e vocês vão dizer se tá ok aí, se vocês já estão vendo. Estão vendo? Sim,
Tá rodando, entrou. Entrou, né? Ok. Então, a gente colocou aí na capa já alguns indícios do que a gente vai falar, certo? Aí é o Geoparque Seridó aqui no canto superior esquerdo. Eu sou disléxica, aí eu fico só olhando para a minha mão. É a esquerda, é por isso que eu dei uma paradinha. Mas, enfim, aqui, essa é a sede administrativa, porque o Geoparque hoje ele é um Geoparque aspirante. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Existem 3 fases do Geoparque, certo? Dos Geoparques. E aí a gente vai falar um pouquinho, mas aqui embaixo, no canto superior, inferior, esquerdo ainda, um rapaz com a camiseta do Seridó, do Geoparque Seridó, ele, desde o início do processo, já faz uns 10 anos, mais ou menos, como ele acompanhava os arqueólogos nas expedições lá pelo Geoparque, em busca das pinturas rupestres e gravuras, e aí ele aprendeu a fazer a substância que que fazia a pintura, que os homens antepassados faziam pintura, e ele começou a pegar os rejeitos das minerações lá, que eram rochas que iriam ficar empilhadas ad eterno lá e ele começou a reproduzir as pinturas rupestres. Aí essa fotografia está mostrando ele reproduzindo. E isso a gente chama de geoproduto, né, que é um produto que foi gerado para o Geoparque. E ele, hoje em dia, ele vende esse produto. Ele começou vendendo por um valor irrisório, e agora ele está se especializando, assim, é um empreendimento, né? Um cara que era apenas um nativo, entre aspas, né? Apenas entre aspas, viu, gente? Era um nativo que não tinha muita perspectiva de crescimento, em pleno sertão nordestino, né? E achou uma oportunidade em rejeitos de mineração, que foi dada essa oportunidade por causa do Geoparque, né? E aqui as outras fotografias, a gente vai falando ao redor da nossa apresentação. Bom, primeiro falar um pouco sobre o turismo e o espaço geográfico. O espaço geográfico, ele é a célula matriz, digamos assim, do estudo da geografia, né? E Milton Santos fala esse conceito aqui, que ele é um conjunto indissociável, solidário e também contraditório entre sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerando isoladamente, mas como um quadro único da história, que a história se dá. Isso traduzido e acrescentado por Cruz, 2002, ela coloca que a eficácia desses objetos e sistemas de ações, né, e a racionalidade das ações são dados na atualidade, presidida por uma necessária racionalidade do mercado, como condição da reprodução do capital. Traduzindo em miúdo, gente, o espaço é esse resultado dessa acumulação de gerações, de histórias, né, e é o suporte para as relações sociais, e por isso é o nosso objeto de estudo, como a geografia, né. Espaço geográfico ainda, né, e território, e territorialidades agora. O território, ele é uma das 5 categorias de análise do espaço geográfico. Ele pode ser definido como um espaço apropriado por uma determinada relação social que produz e se reproduz, né, e se mantém por formas de poder. E a gente tem um exemplo clássico que a gente traz, os territórios ou territorialidades da Praia de Ponta Negra, Natal. Vocês conhecem essa foto de Ponta Negra? Pelo menos a foto. O Morro do Careca, já ouviram falar?
Já. Já ouviram falar? Não, mas adoraria conhecer, hein, professora Olha Karen? aí. Conheço essa foto. Você conhece a foto, né? Pois é. Então, O povo Ponta foi lá escorregar Negra, nessas areias e mandou as fotos para nós. eita, escorregar nas areias agora é proibido, ó. Mas quando eu era pequena eu fazia isso, eu subia esse morro todinho, ele tem mais ou menos uns, eu acho que são uns 15 metros, não é tão alto não, mas 15 a 20 metros, não, acho que não é só isso não, é mais de 40 metros, gente. Depois eu vejo essa informação, mas enfim, quando eu era pequena, parecia bem maior, né? E agora, ele tá sendo proibida, já tem um tempo, já tem uns 15 anos, eu acho, a subida nele, porque essas areias estavam descendo, né? E aí o Morro do Careca ia virar nada, né? Ia acabar assoreando aqui a parte de baixo da zona de praia e ele não ia mais existir. Aí eles proibiram a entrada. É uma pena, né? Mas é melhor ver ele assim. Então, assim, eu coloquei essa foto porque é uma foto que faz parte de cartões postais, né? E a gente está mostrando aqui o território, nessa foto do lado esquerdo, o território dos banhistas, dos turistas, dos autóctones, né? E a mesma praia, só que no turno da noite, ela se serve do território do tráfico, dos cafetões, da prostituição. Então, só para que vocês tenham façam esse paralelo, né? Que um mesmo espaço, ele se vale de várias territorialidades, de vários territórios ao mesmo tempo, né? E esses territórios, eles são limitados por essas relações de poder, o domínio e o dominado, né? O dominador e o dominado. No caso da manhã, né, do turno diurno, é o território dos barraqueiros, daqueles, não barraqueiro de fazer barraco, né? Mas daquelas pessoas que se valem do turismo mesmo, né? Que vendem o espaço da praia. E esse estiranço aí da praia, ele está cada vez menor, porque está havendo um avanço da marinha, né? E aí, isso que a gente está... Oi, pode falar? Deixa eu só... Estão perguntando assim, se essa realidade né, da exploração desse subserviço nesse espaço é uma realidade de hoje. Eu disse que sim, estou correta, né? Acho que... É sim. Ok. Infelizmente. Inclusive, está ficando cada vez mais o território da prostituição e da droga, infelizmente, porque devido a essa realidade da praia primeiro que as construções, elas foram feitas, você vê aqui nessa foto, dá para ver, né? Do lado do morro tem aí pousadas e restaurantes colados em cima da duna, né? Então, as construções foram feitas muito próximo ao estirância da praia, né? Que é essa zona de caminhada, e essa zona está ficando cada vez menor por causa do avanço do mar, que é um processo cíclico, né, e tem a ver com essas mudanças climáticas que estão acontecendo, mas é um processo cíclico da natureza. Por isso que existe uma zona, um limite, né, estabelecido até por lei, para essas construções, mas só que não foi obedecido, isso é uma questão histórica, para se retirar essas pessoas, que inclusive é um dos metros quadrados mais caros de Natal, da cidade de Natal, né? Para se retirar essas pessoas, tem que se indenizar, é muito complexo o negócio. E aí, o que é que estão fazendo?
é possível que Ponta Negra vire como um aterro do Flamengo, Marina da Glória, que houve a engorda da praia, né, que é literalmente o aterro. É possível que isso aconteça nos próximos anos, pela pressão, né, imobiliária, pela pressão dos próprios hotéis, que não vão perder seus prédios, e enfim. E a gente está discutindo isso no plano diretor agora, que está, inclusive, sendo revisto, né? Mas essa seria uma outra aula. E aí, gente, de toda forma, todas essas questões, elas perpassam os territórios e as territorialidades, né? Que subsistem sobrepostos ou não, né, em separado, por turno, como acontece aqui, que a gente falou. E as atividades turísticas, elas estão embrincadas, né, de forma direta ou indireta, nesses dois territórios que a gente citou. E a discussão que a gente quer propor aqui, ela está relacionada a essas geoterritorialidades, mas principalmente no que diz respeito à necessidade de o turismo repensar a forma como ele vem trazer o desenvolvimento local, como ele vem incentivar o desenvolvimento local, né, fomentar o desenvolvimento local, porque da forma como tem se pensado o turismo até hoje, na verdade, as graduações de turismo, elas têm pecado um pouco nisso, porque está muito voltada para o trade. Em vez de se antever ao mercado, está subserviente ao mercado. E a gente vai ver aqui que é possível a gente ter uma atividade turística que vai auxiliar esse desenvolvimento local. E é importante também dizer que o desenvolvimento local, gente, não é um termo que significa o desenvolvimento vindo o famoso de baixo para cima, em vez de ser de cima para baixo, entendeu? Os atores sociais, eles se articulam tanto politicamente quanto economicamente, e essa articulação, ela faz com que eles possam se impor, né, e resistir a uma ordem vigente e conseguirem, né, se desenvolver a partir daquilo que lhe é peculiar. Então, ainda nessa discussão do turismo em espaço geográfico, o turismo ele tem como principal objeto de consumo o espaço geográfico, que é onde acontecem as relações humanas, onde acontece a relação homem-meio, onde acontece tudo que a gente que é objeto de consumo do turismo. E esse consumo responsável é responsável pela gestão desses territórios turísticos. Como a gente falou ali acima, né, o território turístico, ele é um território que é regido por essas relações, principalmente econômicas, porque da forma como o turismo ele é imbrincado, né, na economia, ele tá diretamente aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, 70% do PIB é turismo. E essa pandemia, parênteses, né, essa pandemia trouxe um impacto direto, foi um soco no estômago do Estado, né, da economia do Estado. Mas aonde não foi também, né? Não existe esse lugar que não teve impacto. Mas, enfim. Deixa eu só aproveitar o seu gancho, porque depois eu vou esquecer. Você está falando aí do papel do turismo e quanto que ele, de alguma forma, é influenciador nas mudanças de sociedade, né, daquela territorialidade. Isso é muito mais para os alunos, mas
você me deu um gancho, que eu quero só usar aí um segundinho da sua aula. Nos objetivos do milênio, viu, pessoal? Os ODSs, que é essa agenda de desenvolvimento global, né, até 2030, o objetivo são 17 objetivos. O objetivo 12 é exatamente essa propositura de pensar padrões de produção e de consumo sustentáveis. E está explicitado o papel do turismo lá, viu, gente? Então, isso que a professora está contextualizando, a necessidade da gente, do curso de turismo, né, formar agentes modificadores, é com esse olhar para a dinâmica desses territórios como um combustível para o alcance desse padrão de consumo, porque o turismo é um produto sustentável. Sim. Obrigada, viu? Porque isso eu queria, de alguma forma, falar a eles e você me deu o gancho. Tranquilo. Fica à vontade, professora. A sala é sua, né? Vamos lá. Então, aí eu coloco para vocês uma fotografia que eu acho que vocês já devem ter visto também, né? Isso aqui são os dromedários, famosos dromedários das dunas de Genipabu. Que, assim, ao meu ver, né, é claro que tem uma lógica por trás, a duna que parece um deserto, mas para mim isso aqui, para mim não, isso se configura como um objeto artificial, que não tem a ver, o dromedário nem é endêmico nosso, nem no Brasil tem, só tem lá nas Arábias, e aí a pessoa se traveste lá com aquela roupa das Arábias, não sei o quê, e é divertido, é interessante, porém, gera um estranhamento na paisagem, né? É uma coisa, assim, diferente, né? E isso só para exemplificar o quanto a gente estava falando, né? O turismo cria, o turismo transforma, o turismo valoriza espaços que não entrariam no contexto da lógica da produção. É só querer. E a gente se remete muito por exemplo, a Snowland, né, de Gramado. Não sei se alguém já visitou ou já ouviu falar, né? A Snowland, para mim, é o coroamento, né? Eu fui para Gramado já faz um tempo, e o que eu mais escutava no ônibus do próprio guia de turismo, ele dizia assim, porque aqui as crianças aprendem, as crianças já nascem falando alemão, né? E eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, só eu estou incomodada aqui, porque as pessoas estão exaltando outro lugar que não é Brasil, né? Mas, enfim. E aí, o que se vende de Gramado, o pacote que vende de Gramado é a Serra Gaúcha, o friozinho, não sei o quê, aí só faltava neve. E aí eles fizeram a Snowland, né, que é um parque onde você tem todo aquele imaginário, né, de jogar a bola de neve no filho, brincar e tal, e beleza, não tem problema, certo? Não tem problema nenhum. Mas o problema é quando o turismo ele só alimenta esse tipo de equipamento que hoje é a moda, né? Mas que, porventura, o mercado muda, as necessidades do mercado mudam, e como aquilo não é uma coisa intrínseca do local, também se torna volátil, né? E aí, outra situação, né? Aqui em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, se criou o turismo religioso a partir de 2010, que recebe
praticamente 540 mil pessoas por ano, somente pela construção de uma santa, né, a Santa Rita de Cássia. Ou seja, o turismo, ele pode se sustentar naquilo que é peculiar do local, e ele pode também criar, né? Criar sensações, criar... E o turismo, o mercado, ele se volta para isso, né? Hoje em dia, principalmente, o algoritmo do Google, né, e similares, eles praticamente ditam o seu gosto. Se você está conversando aqui, eu estava a fim de comprar um ring light, né, que é aquele círculo lá que os YouTubers usam, um círculo com a luz para melhorar a sua imagem. Daqui a pouco, quando você vai manusear seu celular, tá lá a propaganda, ring light, Magalu, não sei o que, não sei o que. Ou seja, a gente está inundado, né? A gente está cercado por mecanismos que ditam o que você deve consumir, o que você deve fazer, o que você deve... E a gente meio que passivamente aceita, né? E às vezes a gente não tem uma postura crítica a respeito disso, e isso é problemático, né? E aí, transportando isso para o turismo também tem ditado aquilo que o turista, a figura do turista, deve ver, deve gostar, deve, né? Enfim. E aí a gente passa agora para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento local, identidade e cultura. Na contramão de tudo isso que a gente tem falado aqui, né? E a gente está entendendo esse desenvolvimento local como aquele que se apoia no que é local, na iniciativa livre, ou induzida por políticas públicas e por atores sociais locais. Porque a política pública, ela pode também ter esse papel, um papel bom, né? Da indução desse resgate da cultura, identidade local. E aí, a gente também entende que há uma indissociabilidade desse desenvolvimento local a o resgate desses traços culturais. E a gente não está aqui para trazer uma visão sociológica simplista do impacto do turismo. Tá, o turismo chegou, impactou e descaracterizou, impactou negativamente, certo? Não é só isso, mas isso existe. A gente está para trazer também histórias aqui que vão mostrar para vocês que realmente o turismo, a atividade turística, ela tem funcionado como uma indústria, e não como um fenômeno que ele é. O turismo é um fenômeno sociológico, né? A gente entende que ele é um fenômeno sociológico, mas eu até brinco com os meus alunos que o turismo que é feito hoje, de forma generalizada, certo? Existem as exceções, e a gente até, inclusive, vai trazer exceções aqui para vocês, mas o turismo da forma como ele é feito hoje é o turismo McDonald's, né? É aquele fast food mesmo. O cara vai lá na agência e ele contrata 10 países em 10 dias. Como é que você vai ver 10 países em 10 dias? Na Europa é possível porque são lugares pequenos, você tem uma facilidade de transporte, você tem toda uma estrutura para isso. Ok, é possível, mas você apenas passou pelo país, né? Você não viu, você não degustou, você não se inseriu na cultura local, você não... Enfim, é fast food, né? Aqui em Natal mesmo, quem vem para cá, pouco fica em Natal. Vai para Pipa, vai para São Miguel do Gostoso, vai para Touros, que agora tem o Vila Galé.
todos nesse modelo McDonald's, aquele modelo que no mundo inteiro tem, né? O Vila Galé, por exemplo, ele foi implantado agora há um ano atrás, um ano e meio atrás, num município minúsculo, e é até estranho você ver, se você tem uma visão aérea, você vai ver casas bem simples ao redor, e ele lá, mega estrutura. E a forma, ele é um resort, né? As pessoas não precisam conhecer a cultura do local, elas não precisam, entre aspas. Por quê? Porque elas têm todo o conforto e é feito para que a pessoa fique lá dentro, presa, né? O máximo que ele faz é um passeio que já foi contratado, ele não conhece touros, não sabe que lá touros é capaz de alguém chegar e sair e não saber que touros foi o primeiro ponto que os portugueses aportaram no Brasil. Né? Isso é meio polêmico, né, gente? Porque, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, e isso, eu não estou puxando por puxar, né? Existem correntes históricas, com comprovações históricas que dizem isso, certo? Não é Porto Seguro. Enfim. Eu já ia contar, já ia falar que mas né? Não é. Inclusive, o Morro Pascoal é o nosso pico do Cabugi. Daqui a pouco eu não vou falar sobre isso, não, deixa para lá. Sem polêmicas, já basta as que a gente tem aqui. Não vou ter que falar de Canané em São Paulo. Né? Aí não. Aí não dá. Não dá. Vamos lá. Então, gente, apesar do interesse das pessoas pela história, pela arte, cultura em geral, ter gerado grandes projetos, né, mas se constata, na verdade, em muitas ocasiões, de uma forma generalizada até, que o turismo ele acaba trazendo uma anulação do local. E esse autor, ele traz a seguinte reflexão: salienta-se que a voz da população local continua praticamente inaudível, mesmo nas regiões que são desenvolvidas fortemente com a tradição turística. E eu vou trazer aqui alguns exemplos disso, certo? Há um modus operandi, né, comum nessa apropriação do espaço pelo turismo e a descaracterização dos locais turísticos. E a gente vai utilizar aqui 2 exemplos, retirados de 2 trabalhos, um de 2006 e um de 2012, que, assim, não mudou em praticamente nada aquilo que está mostrando no trabalho, certo? E esses são trabalhos feitos trazendo relatos da população local, em Trancoso, na Bahia, e Pipa, aqui no Rio Grande do Norte, certo? Aqui são fotografias dos anos 80, essas do lado esquerdo, dos anos 80, de Trancoso. O lugar chama Quadrado, de Trancoso, que realmente é um quadrado. Esse gramadinho aqui é um campo de futebol que tinha duas traves, é o centro de Trancoso. E essas casinhas, as casas comerciais da época que tinha essa arquitetura colonial, deles, típico deles mesmo. Aqui, na foto superior esquerda, o pessoal estava misturado com o pessoal estava começando aí, isso foi nos anos 80, né? Os turistas misturados com os nativos, e eles estavam aqui aguardando o ônibus que iria levar o pessoal para Salvador. O único ônibus que passava pela região na ocasião. E aqui, nos anos 2000, aqui no lado direito, né, vocês podem ver a modificação completa, e essas casinhas que antes eram das pessoas locais, hoje não são mais, foram todas vendidas, e é o shopping, praticamente, de Trancoso.
né, viraram bares e lojas de roupas, e lojas caras, sofisticadas, que somente aproveitaram a arquitetura. Aí o que é mais interessante Silva, 2006, né, que é o autor do trabalho, ele coloca algumas falas do pessoal local, e ele observa uma segregação espacial, ou seja, o quadrado, que era um lugar de referência para os moradores, ele passa a ser um lugar para turistas, e alguns moradores relatavam que nem passava perto mais das lojas e restaurantes porque sentiam vergonha. E por isso os moradores têm criado outras opções de lazer, que eram mais para dentro da comunidade. Aqui, o quadrado é perto da praia, praticamente em frente à praia. E a praia foi tomada pelos turistas, né? E aí, ó, Pipa. Pipa aqui nos anos 80, essa fotografia em preto e branco. Hoje, as construções, né, praticamente em cima da praia. Inclusive, aqui do canto superior esquerdo, vocês observam umas rochas contendo também o mar. Mesmo processo que acontece lá em Ponta Negra, né? Porque aqui o nosso litoral todo está sofrendo com esse processo de avanço do mar. Então, assim, as construções, elas são feitas aleatórias, né, de forma aleatória, e acaba que, sem um planejamento, sem um controle do poder público, inclusive, e aí acaba que traz esses impactos ambientais de degradação, né? E aí, eu trouxe só uns trechinhos das falas. Aqui é uma fala de um morador de Pipa, Bosco. Ele diz assim: os veranistas que vinham, eles tinham mais condições, gostavam de aparecer. Assim mesmo que não fosse todo mundo rico, tinha uns que tinham carro, uma casinha mais, tarará. E lá na frente ele vai falar assim, existia a rua de baixo, que era a rua em frente à praia, e a rua de cima. E eles todos começaram a vender suas casas para aquelas pessoas que começavam a ir para lá, para Pipa, né? E eles falam assim, ó, ele falava, o pessoal ficava tudo sem graça, perto deles. Um exemplo, você mora no seu lugar, acostumado com o povo dali, aí chega uma ruma de gente, isso aqui é bem nordestino, viu, gente? Uma ruma de gente importante no lugar, você é analfabeto e não sabe falar como esse povo, que era advogado, juiz, aí você fica com vergonha até de abrir a boca, fica com vergonha de falar na frente deles. Aí outra fala dele, ele fala assim, a vila era pescadores e agricultores, eles trabalhavam, uma parte pescava e outra parte ficava na agricultura. As terras de Pipa eram devolutas, era muita terra e praticamente não tinha dono. Primeiro a gente deixava a terra preparada, plantar o roçado, ou seja, eles faziam tudo em comunidade. O que ele está querendo dizer aqui é que, na época, eles faziam tudo em comunidade, eles plantavam juntos, e uma parte do pessoal ia para o mar, e aí tinha as casas de farinha, e aí todo mundo comia junto, as famílias eram todas unidas nesse contexto, né? No dia que ia plantar o roçado, saía uma ruma de gente, 4 horas da manhã, uns acordavam mais cedo, e aí saía chamando as pessoas de porta em porta, juntava 40 pessoas, e a panela de feijão ficava no fogo cozinhando. Isso era onde? Isso era na casa da pessoa onde a gente tinha plantado o roçado. Ou seja, toda uma relação comunitária, né? E aí os nativos venderam suas casas lá embaixo e vieram morar na rua de cima. Eles vendiam e trocavam por alguma coisa, tipo móveis, objetos. Os veranistas tinham muita coisa, tinham muito dinheiro, e tudo, bem dizer, era novidade para o povo aqui. Esses veranistas não se contentaram com as casas.
que já tinham comprado, eles queriam comprar mais e distribuir para os filhos, para os parentes, ou seja, eles estavam tomando conta mesmo do ambiente, e aquela relação colonizador-colonizado, né? O nativo é o colonizado, ou seja, ele não tem história, ele não tem identidade, ele é apenas nativo. No pensamento vigente aqui, né? E aí a gente, lá em Trancoso, mesmo processo, certo? E a gente vai trazer agora uma discussão falando sobre essas novas territorialidades do turismo e o desenvolvimento local. Esse modus operandi do capital. E aí eu vou trazer um outro exemplo que aconteceu aqui em Natal, recentemente. Eu estou trazendo aqui essa foto, não sei se vocês identificam onde é. Vocês conhecem essa foto? É bem famosinho, né? Eu acho que todo turismólogo deve saber onde é. Abra aí o microfone, minha gente. Que sorte que eu sou agrônomo. Que sorte, né, professor? Sorte, mas isso Gente, Miami Beach. Miami Beach. Ah, tá, isso tem cara dos Estados Unidos, mas Estados Unidos mesmo, né? Não é Natal não, mas poderia ser, né? Poderia ser porque... Tem cara do Recife, né? Esse braço. Então, o Recife já fez essa... que é o novo Recife, né? Que é outra história bem complicada, das Torres Gêmeas, que teve agora uma repercussão bem triste com aquela patroa que deixou a criança no elevador, né? Enfim, retratos de uma elite. Sim. Complicada. Mas, enfim, gente, voltando aqui. Isso aqui é Miami Beach, gente. Essa estrutura toda, ela inclusive, a praia, ela é construída, ela é artificial. Essa faixa de terra aqui no meio entre o rio e o mar, ela foi uma faixa engordada de praia, certo? E foram feitos esses prédios aqui, né, que na maioria são tipo flats e resorts, né? E eu estou trazendo isso aqui porque esse aqui é o objetivo do lugar que eu vou mostrar a vocês, certo? Miami Beach. Olha como é parecido. Só que isso aqui existiu. Esse aqui é o Hotel Reis Magos, que foi o primeiro grande hotel construído nos anos 60, 1965, aqui em Natal, certo? E veja o contexto aqui ao redor. Vocês estão vendo, né, as fotografias. Veja o contexto aqui ao redor. Veja só. Dá para ver? Dá, eu vejo dunas aqui, isso? Isso, dunas. Era praticamente inabitado o lugar, certo? Vou só para mais uma vez aqui. E aqui ó, atrás, ó, vejam as construções atrás, como é que é. E veja como é o modus operandi do capital, né? Eu me lembro aqui do Vila Galé. Vila Galé lá em Touros, eu vou ter que buscar agora uma foto para mostrar a vocês, ou vocês mostrem depois lá vocês vejam lá no Google. Mas vejam como coincide o mesmo processo, né? Aqui, a única diferença, e isso é uma grande diferença, é que esse prédio foi construído numa época em que o Brasil entendeu que o turismo era algo que precisava ser investido. E o Rio Grande do Norte escolheu, entre a indústria e o turismo, escolheu o turismo. Porque, na época, existia o nosso estado, ele era praticamente sustentado economicamente pelo interior, porque a nossa economia era a pecuária, o algodão e a mineração. Então, a capital era só aquele lugar onde se reunia
a sede do Estado, os grandes bancos, né, enfim. Mas não tinha uma grande expressividade. E, inclusive, essas áreas aqui, litorâneas, por exemplo, Ponta Negra não que era muito mais afastada, mas essas áreas litorâneas aqui foram ocupadas de forma muito à revelia do poder público, certo? Eles fizeram vista grossa mesmo, porque não era interesse do poder público, nem da elite local, não era interesse essas áreas litorâneas. Olha que interessante. E aí, nos anos 40, essas áreas começaram a ser ocupadas, mas ocupadas de forma desordenada, e era como se o nosso litoral fosse a periferia, não era lugares privilegiados. Hoje, há uma briga ferrenha para que haja desocupação por essas famílias, que gerações ocuparam esse local, né? E há essa briga, inclusive, com mecanismos pelo plano diretor, para que haja uma expulsão mesmo dessas pessoas. Houve um acidente um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, um acidente que houve uma avalanche no morro aqui, que chama Morro de Mãe Luísa, e ele está numa localização privilegiadíssima, porque ele está... lá está o Farol de Natal, que é um dos cartões postais, está de frente para o mar, um lugar alto, onde a elite natalense e norte-riograndense sonha em colocar grandes restaurantes com vista para o mar, mas é ocupado pela população de periferia. E houve um acidente, por causa de vários problemas aí, houve um acidente e abriu-se uma cratera no meio do bairro lá. Vocês acham que essa cratera foi arrumada? Até hoje, faz mais de 5 anos. Porque eles estão aguardando essas pessoas, irem saindo, uma por uma. Já tem um paredão de espigões na frente dessa favela, de frente para o mar, né? Que é a Praia de Areias Pretas, que é à esquerda aqui dessa foto que eu estou mostrando. Enfim, aqui está o Hotel Reis Magos, certo? Essa foto aqui foi o que restou dele, foi tirada em 2017, 3 anos atrás. Ele era um hotel que foi construído nessa época pelo poder público, né, num contexto em que até cidades como Campina Grande, na Paraíba, interioranas, receberam essas estruturas para o turismo. Eram estruturas muito bem feitas, com arquitetura de Oscar Niemeyer. Esse hotel, ele se remete a uma onda, se vocês prestarem bem atenção aqui, tá? Ele tem esse movimento na arquitetura. Era um dos exemplares, o mais importante exemplar da arquitetura moderna aqui no Rio Grande do Norte, mas foi vendido pelo Estado e foi comprado por o grupo Hotéis Pernambuco, que é o mesmo grupo de vários hotéis no Nordeste, e esse grande grupo queria transformar essa área em Miami Beach. Por isso que a gente colocou aquela foto, né? Fazer aqui um hotel naqueles moldes e modificar completamente o entorno, né? E nessa lógica, né? O equipamento turístico McDonald's chega, puff, e expulsa a comunidade ao redor. Em vez de acolher a comunidade ao redor, até acolhe no seguinte sentido: a mulher vai ser a camareira, o cara vai ser o garçom,
vai ser o ASG, né? Naquele mesma lógica de sempre, mas que não muda em nada. Muda porque tira da miséria, né? Muitas vezes. Como aconteceu lá em Pipa, muitas famílias que venderam suas casas e acabaram se tornando se tornando também da atividade turística. A atividade turística englobou eles, né? Eles saíram da miséria, mas só que eles não são, digamos assim, não são atores sociais importantes no processo do turismo. Entendeu? Por quê? Porque eles simplesmente foram engolidos, né? Eles não foram abraçados, eles foram engolidos, expulsos dos seus lugares, praticamente, né? Enfim, aí a UFRN junto com a UIFAM, não junto com a UIFAM, não, desculpa, a UFRN junto com um grupo político tentou tombar o prédio, e passou-se mais de 5 anos nesse processo judicial, onde foram abertas ações civis públicas, ações populares. O IFAM nunca tombou, apesar de ter sido uma decisão judicial, nunca chegou a tombar, e o que aconteceu foi que o Hotel Reis Magos, em 2016, a justiça impediu a empresa de hotéis Pernambuco de demolir o prédio, porque o grande problema era, vai demolir, não vai demolir. Se o IFAM tombar, não pode demolir. E a corrida contra o tempo e a pressão popular, e, na verdade, não tinha pressão popular, né? Porque o que aconteceu foi, eles começaram a deteriorar o prédio deliberadamente, e começaram a colocar nos jornais, porque os grupos econômicos hegemônicos, eles utilizam essas formas, né, de convencer as pessoas. E aí todas as vezes que as pessoas passavam na frente desse prédio e olhavam, deteriorado, né? E aí, essa visão, em conjunto com as notícias fakes, né, fabricadas nos jornais, porque só serve para prostituição, só serve para droga, só que isso não existia. Por quê? Existia um vigia 24 horas, um ou outro, ou 2 ou 3, sei lá quantos, e muitos cachorros, Rottweiler, não tinha ninguém que conseguisse entrar nesse prédio. Não existia isso era uma falácia fabricada, né? Então, que tem um objetivo por trás, né, da apropriação realmente desse espaço, não só do hotel, mas do entorno, com objetivos econômicos claros, né? Só uma intervenção, Silvana. Para os que não tiverem em pandemia vontade de entender um pouco mais esse processo de desterritorialização, né, feito, inclusive, pela indústria imobiliária e turística, tem o filme Aquários, não sei se alguém assistiu, fala exatamente disso. É uma localidade do Rio de Janeiro, em frente ao mar, de um prédio. Sim. Não vou contar o filme, mas vale muito para entender que esse processo de lapidação da apropriação, história, né, e de apropriação de áreas nobres, com essa como fórmula mágica, né, vai trazer o desenvolvimento. A pergunta é o desenvolvimento para quem, né? Para quem, exatamente. De hotel, ou desenvolvimento para aquele grupo, para aquele município, para a cidadania ser... Então, essas questões, o próprio turismo, né, ou o agente promotor, o turismólogo, precisa refletir quando
a estar atuando até para poder dar uma nova cara a esse modelo de turismo McDonald's, como a Silvana está colocando, que não leva mais a captura de novos turistas. O turista ele está exausto, ele quer algo que seja mais do que McDonald's. Obviamente que tem... Certeza. Né? Existem os nichos, né? Mas é Existem os nichos. Mas, enfim... Mas a gente tem esse papel, como eu me coloco como agente também, porque o nosso trabalho, né, é trazer essa consciência crítica na formação do turismólogo, para que você não seja apenas um subserviente ao trade. O que o mercado está dizendo é o que eu vou ter que correr atrás para fazer, não, pelo contrário, a gente tem que se antever ao mercado. A gente tem que de certa forma, não ditar, mas a gente tem que encaminhar o que o mercado tem tem que sair daqui de nós, de dentro da universidade, da pesquisa, da extensão, tem que sair daqui os encaminhamentos, as metodologias, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lutar. É claro que é um trabalho que é de formiguinha. Então, gente, só para finalizar, dia 25 de janeiro, eles terminaram aqui o que eles queriam. Né? Eles demoliram janeiro agora? Janeiro agora, 2020. 2020 é o ano que tudo que era de ruim poderia acontecer, né? Calma. Enfim. Que vem mais. Ai, Jesus, não. Eu quero me blindar contra isso. Deus me livre. Mas vamos lá. Então, gente, a contramão dessa história, eu trouxe aqui para a gente um videozinho de 4 minutos apenas, certo? Mostrando o turismo apoiado nas peculiaridades locais. É uma rede, a Rede Tucum, é um movimento de resistência, certo? Que se coloca nos litorais, lá do Ceará. Eu queria que vou colocar aqui e vocês me avisem aí se não estiver dando certo. Aí a gente tenta outra forma. Estão ouvindo? Sim. Não. Agora sim. Sem áudio. Está sem áudio? Sim, está sem áudio. Espera aí, então, eu vou interromper aqui e vou lá no Google. Ok. Só para a gente visualizar aqui que é importante. Eita, peraí. Estão vendo? Está abrindo. Perfeito. Criar uma alternativa de turismo justo e sustentável e ainda promover a cultura e a tradição de comunidades litorâneas. Isso se faz com tecnologia social. Rede Cearense de Turismo Comunitário, Tucum. Instituto Terra-Mar de Pesquisa e Assessoria à Pesca Artesanal. Fortaleza, Ceará. A gente não quer que ninguém de fora venha, compre e constrói. Isso não é o nosso objetivo. Sempre é um empresário que está à frente dos empreendimentos e eles acabam a comunidade não se beneficia com a melhor parte, que seria a parte econômica. Né? A gente tem muitos exemplos de canoa. Isso era pescadores. Hoje você vai lá, você não vê uma casa de pescador, só casa de gente, bem dizer, de estrangeiros, né? Muitas meninas sendo que
prostituta dos... Não é isso que a gente quer para a prainha. Solução. Na comunidade foi muito discutido que tipo de turismo a gente queria para a gente. Nasceu essa ideia da comunidade de fazer o turismo de base comunitária, onde a gente já sabia que os atores seriam as próprias pessoas da comunidade. A partir do potencial local, o turismo pode ser organizado e pode ser uma atividade que vem complementar a renda familiar, que vem também dinamizar os processos produtivos locais. Interação com a comunidade. A organização local é fundamental para o turismo comunitário e qualquer outra atividade dar certo. O projeto ele não trabalha só parte de hospedagem, ele tem parte de hospedagem, o pessoal com restaurante. Então, assim, a gente tem um sistema de todos os empreendimentos que a gente tem na comunidade, a gente cadastra dentro desse conselho e leva para ser vendido e oferecido para as pessoas que vêm. Passeios, trilhas, né? A gente tem assim um grupo de gestão que faz a frente, mas tem acima desse grupo de gestão tem uma assembleia geral que decide, que delibera, que diz o que a gente precisa. Dentro da nossa cooperativa, a gente tem o grupo da merendeira, o grupo da cozinheira, o grupo das hospedagens, o grupo dos restaurantes, o grupo dos guias, o grupo de artesanato, o grupo da pesca, muitos grupos, o grupo da educação, e tudo tem o seu representante. A gente trabalha o resgate da cultura, né? A valorização da cultura da comunidade, que é uma comunidade tradicional de pescador. Transformação social. Nós hoje somos 13 comunidades, né, que está entre esse intercâmbio, né, de rede. Vem um grupo de 50 pessoas para a prainha. Esse grupo vai ser dividido nas pousadas comunitárias e vai ter renda para várias famílias. A renda é distribuída. O turista é que nem uma família. É a convivência da nossa família com o turista. Então isso é uma coisa muito importante. E aqui tem está um pouco como em casa e está muito bem recebido, com muita alegria e tudo. Não é como no motel, é muito frio, aqui é ambiente quente, muito bom. Através do projeto, né, do turismo, a gente está conseguindo algo de melhora para o assentamento. É a valorização e o reconhecimento da capacidade do povo de uma determinada comunidade se organizar e ser sujeito do seu próprio destino. Reaplicação. É possível replicar essa experiência porque ela é uma experiência extremamente democrática, participativa, porque ela aproveita a diversidade de cada localidade, de cada cultura, e ela vai dinamizando-se a partir dessa realidade local. A gente hoje já é sucesso, já tem isso garantido, a gente já faz parte desse trabalho, desse modelo, e outras comunidades já se encontram dentro dessa atividade e desse modelo. É um projeto que vai, com certeza, crescer e que vai muitas pessoas começar a se beneficiar com esses resultados. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias. Pronto. Bem integrado, né? Um vídeo ficou muito bacana, né? Tem super integrado. As etapas e muito bacana, gostei, não conhecia. É. Como essa, tem vários exemplos, né, que a gente poderia dar. Mas essa é muito interessante. Vocês estão vendo aí agora? Pronto. Sim. Sim. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o turismo, o desenvolvimento local e os geoparques. A gente falou aqui sobre como é o modus operandi do capital, né? Como acontece, em geral, a implantação do turismo, né? A gente falou de Pipa, a gente falou de Trancoso, como alguns exemplos dessa implantação, de fora para dentro, não de dentro para fora, né? E a gente vai trazer aqui exemplos de territórios
gestão de territórios, compartilhada, participativa também, e visando a geoconservação. E a gente vai falar um pouco sobre, aqui eu estou mostrando duas fotografias, essa fotografia aqui do canto superior direito é do Geoparque Seridó, que acabou cortando aqui, mas tem um serrote ali na parte superior. E aqui do Geoparque Canyons do Sul. Todos dois estão na fase de Geoparque aspirante. Ou já estão em processo de avaliação para fazer parte de uma rede internacional, que é a Rede Global de Geoparques. E, para vocês terem ideia, né, do que é o Geoparque, né, que é algo muito novo, primeiro a gente vai trazer aqui alguns conceitos, certo? Vocês com certeza já conhecem esse conceito de biodiversidade. Agora eu vou introduzir a vocês um conceito novo, porém não é nada que vocês não conheçam, que é o da geodiversidade. O meio natural, ele contempla a biodiversidade, que é a vida, e a geodiversidade, que são as rochas, o solo, as paisagens, a paleontologia, né? As cavernas, né, Silvana? Posso incluir aí o meio carne? As cavernas, tudo que é palco para o desenvolvimento da vida é a geodiversidade, certo? E o meio natural, ele engloba essas duas coisas, né? E dentro dessa geodiversidade, o conjunto de sítios, que a gente chama de geossítios, que foram mapeados, por exemplo, tem o Pico do Cabugi, aqui no Rio Grande do Norte, é um remanescente de processos magmáticos, não de vulcanismo, mas de processos magmáticos, mas tem uma forma que parece um vulcão extinto, né, e aí as pessoas confundem, mas ele é o ícone, um dos ícones, uma das paisagens ícones do Rio Grande do Norte, tanto que desde 88 é um parque ecológico, só no nome mesmo, porque não tem nenhuma guarita de um guarda florestal lá, mas enfim. Esse é o Pico do Cabugi é um geossítio. E aí, ao redor dele, tem várias outras geoformas. Tem a Pedra do Sapo, que é no município ao redor, tem a Serra do Feiticeiro. E o conjunto de todos esses geossítios formam o patrimônio geológico. E a geoconservação é justamente atividades e o pensamento, né, da conservação desse patrimônio. E aí, por que a gente... alguém pode se perguntar, mas conservar a pedra, para quê? Né? Alguém pode pensar assim, enfim, tudo bem, não conhece, existe uma lógica no geoturismo. O geoturismo, ele não deve ser confundido com o turismo ecológico, é diferente. O geoturismo, ele é uma divulgação de ciência, é uma divulgação das geociências. E por que a gente precisa divulgar? Porque as pessoas precisam conhecer para valorizar. As pessoas, você só valoriza aquilo que você conhece, aquilo que você entende o porquê, por que eu devo. A história da Terra, ela é contada, literalmente escrita nas rochas. É como se fosse um grande quebra-cabeça.
E, muitas vezes, edificações, eles acabam passando por cima, literalmente, e soterrando esses locais. Por exemplo, nós temos no Rio Grande do Norte uma cidade que foi totalmente inundada, São Rafael, por causa da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é a maior barragem que a gente tem aqui no nosso território, no nosso estado. E os geólogos tinham feito uma prospecção e existiam minérios importantes nesse local. Mas ele está debaixo de uma lâmina d'água de pelo menos 20 a 30 metros de profundidade hoje em dia, né? Então, assim, é necessário, muitas vezes, a gente ter esse pensamento da geoconservação para que a gente possa realmente trazer a conservação da natureza de forma total, né? E aí, o que seria, então, o conceito da geodiversidade? Essa variedade de ambientes e fenômenos, e a gente traz aqui elementos da geodiversidade, por exemplo, a paisagem, as rochas, os minerais, os materiais de construção, fósseis, os estratos, os vulcões, a própria água, o petróleo, gás, por exemplo, são elementos da geodiversidade. E a geoconservação, ela tem como objetivo essa conservação, gestão e divulgação do patrimônio geológico e os processos naturais associados e pretende manter os geossítios de modo a permitir o seu uso. Os geossítios, como a gente já falou, são ocorrências, né, de uma geodiversidade, um afloramento de uma rocha, um solo diferenciado, processos naturais, enfim, que a gente delimita geograficamente e aí torna ele um geossítio, e ele tem um valor singular. Ele pode ter o valor científico, turístico, didático, cultural, né? E ele faz parte, então, desse conjunto de geossítios formando o patrimônio geológico, certo? Aí a gente tem aqui uma foto da Pedra do Caju, aqui no canto central, né? A Pedra do Caju. Estão vendo o meu mouse? Estou mexendo aqui? Não, né? Dá para ver, Sim. não, né? Sim. Vê? Pronto, aqui, a Pedra do Caju. Aqui, os estratos sedimentares, né? Aqui a arqueologia, a paleontologia, né? Que são elementos da geodiversidade. E, mais uma vez, a Ponta Negra, né? A Pedra do Caju fica em Currais Novos, que é um dos municípios, é uma geoforma que fica num dos municípios que faz parte do Geoparque Seridó. Silvana, onde o professor Sid Clay fez o doutorado dele. Isso. Né? Sim, verdade. Verdade. A pesquisa dele. Isso. Ok. E aí, achando pouco, essa dupla aqui, Paniza e Piacente, em 2000, enfim, também criou o geomorfossítio, que é uma forma de relevo com atributos geomorfológicos significativos e particulares, que pode também ser como o Pico do Cabugi, que a gente falou aqui, ó. Cabugi significa peito de moça, aí qualquer semelhança não é mera coincidência, certo? Em Tupi-Guarani. E aí os usos
patrimônio geológico são científico, didático, cultural, econômico, né? E a gente necessita, o patrimônio geológico necessita dessas políticas e ações de conservação de natureza, é importantíssimo a articulação política mesmo, nos locais em que haja esse patrimônio para essa preservação, porque não adianta nada se não tiver uma lei, por exemplo, se não tiver uma normativa que proteja, né? Porém, gente, o geoparque, ele não é, as pessoas às vezes confundem, não é uma área de preservação ambiental, certo? Não dita pela lei, não é aquela área que foi cercada e que, pronto, aqui ninguém pode mais mexer. Não, ele é um território, mas ele é um território gerido pelos próprios municípios. Pode haver uma área de proteção ambiental dentro do geoparque? Pode. Se houver realmente algum local que se encaixe dentro da lei brasileira, né, lei de meio ambiente, e aí pode sim haver, não tem problema, mas o geoparque, ele tem uma característica diferente dessas áreas de proteção ambiental, áreas como o APA, né, o geoparque não é regido, por exemplo, por leis brasileiras, ele é regido por normativas internacionais, porque eles fazem parte de uma rede internacional da Unesco. E aí a Unesco começou esse programa de geoparques em 97, depois da 29ª Conferência Geral, e em 99 foi divulgado. E ele tem 3 pilares: a educação, a geoconservação e o geoturismo. Aqui o site do evento. E o geoturismo, ele é uma atividade que o geoparque estimula. E estimula a atividade econômica, desenvolvimento sustentável, por meio dele, do geoturismo. Incentiva a criação de empresas locais, artesanais envolvidos. Então, assim, quando você tem um projeto de uma área em que você entende que aquela área pode ser um geoparque, porque tem vários geossítios que já foram mapeados, esses geossítios têm importância histórica, importância científica, eles têm que ser divulgados para que as pessoas preservem, né? Em vez de... É uma lógica diferente quando você vai para a legislação ambiental, é praticamente assim, não, vamos cercar aqui para que ninguém mexa e ninguém interfira no meio ambiente e para que é um outro olhar sobre as questões ambientais. Existe uma lógica, inclusive, que você quer preservar um local, dê uso a ele. Que a gente vê, aqui em Natal, por exemplo, nós temos o Parque das Dunas, que é um parque urbano, certo? Em cima de dunas, como o nome está dizendo, né? Dunas fixas, com vegetação e tal. E esse parque, de um lado, ele é cercado por bairros residenciais, que hoje, devido à dinâmica da cidade, estão virando bairros comerciais, enfim. E existe uma pressão enorme urbana sobre esse parque, porque ele foi implantado nos anos 70, de cima para baixo, um grupo se reuniu, um grupo de especialistas, se reuniu e disse, não, vamos ter que fazer aqui o Parque das Dunas. Na verdade, foi um levante dos ambientalistas da época, porque na época da construção da via costeira, que é uma via, literalmente, uma avenida na área costeira que passava por cima dessas dunas, né? Já foi, assim,
um impacto ambiental bem grande, e aí houve um levante de grupos ambientalistas na época, e para calar a boca desses grupos, eles fizeram o Parque das Dunas. Só que o Parque das Dunas tem um bairro do lado, colado nele. Esse bairro, as pessoas atravessavam as dunas para ir para a praia, as pessoas tinham total liberdade de fazer piquenique dentro do parque, da área do parque e tal. Elas utilizavam esse ambiente. Claro que não eram usos completamente sustentáveis, né? Existiam várias situações complicadas, mas, enfim, a população tinha aquela relação com aquele meio. De repente, uma cerca. O que acontece? As pessoas começaram a virar as costas para esse lugar, e aí coloca lixo, e aí a cerca é quebrada, e há invasão, e aí a polícia ambiental tem que intervir, e é uma briga. A pressão urbana sobre esse parque, mas por quê? Porque a coisa foi feita de cima para baixo, não tem o envolvimento da população. Aí você vai lá no Parque das Dunas, e aí você faz uma entrevista com os administradores, os gestores do parque. E aí, vocês têm alguma coisa para a comunidade? Vocês incluem essa comunidade aqui? Não existe. Então, realmente, como é que a população vai ver aquele equipamento urbano de importância, né? Se para eles, o histórico, meu pai ia ali, atravessava e ia para a praia, e agora tem uma cerca, né, que simplesmente me impede de ir lá. E o geoparque não. Oi. Não, eu queria dizer, o que eu compreendi dessa sua exemplificação é que uma dos requisitos para o sucesso, né, e mesmo a escolha de um geoparque, quer dizer, o território, além dos atributos geológicos, paisagísticos, enfim, esse valor que é o valor da riqueza geológica, é o envolvimento e o interesse da população local, né? Exatamente. O que você está dizendo é que o geoparque é o que eu entendi, tá? É uma formatação de valoração e de valorização desse patrimônio, né? Sim. Sem essa imposição da lei de ser aquilo que a gente tem na legislação de patrimônios ambientais, como parques, né, as unidades de conservação, que tem uma função que é a primeira, garantir a vida da biodiversidade, né? Sim. Então, o geoparque, ele não necessariamente ele prioriza, né? Ele tem que estar integrado com o espaço daquele território e a participação das pessoas nesse espaço. É isso? E trabalha concomitantemente com a educação ambiental, com a educação geoambiental, entendeu? E com a geoconservação. Então, são pilares. Educação, geoconservação e geoturismo. Eu tô puxando, assim, eu sei que a gente já está com 1h e pouquinho, mas porque Silvana me remeteu, e aí isso é muito mais para os alunos. A região que a gente tem o campus de Nova Chavantina, ela é uma região conhecida como... Agora me fugiu, quem é que lembra aí, gente? A Serra do Roncador, que é uma formação, né, geológica única. E ela não tem nenhum aparato de resguardo dessa região, do aspecto legal, porque são muitas fazendas, enfim. Mas o geoparque, nessa região, caberia totalmente. Caberia, com certeza. Inclusive, acolhendo esses fazendeiros, trazendo eles para a atividade turística também como uma atividade, não atividade fim, mas atividade paralela. Sim. Entende? Aí você traz eles para o lado da geoconservação, né?
Sim, e você agregaria, né, eu estou entendendo que também a condição de geoparque é uma formatação a nível da Unesco, isso tem uma chancela, né, Isso, internacional. Muito válida, né, muito válida. Muito válida. É um conceito em expansão no mundo, né, como a gente colocou aqui, e é um aliado aos restantes do patrimônio natural e cultural. Ele promove o desenvolvimento sustentável local, né? E ele funciona em rede, é uma rede europeia e global, certo? Começou como uma rede europeia e hoje tem a China, tem, se eu não me engano, mais de 40 geoparques. A própria Portugal, que é quase do tamanho de Pernambuco, do estado de Pernambuco, são mais de quase 10 geoparques. Agora me fugiu a quantidade, mas enfim, são muitos geoparques, entendeu? E cabe tranquilamente. Aqui no Brasil, ó, são 37 projetos consolidados, são esses em vermelhinho aqui. Que legal. Norte, né? São projetos que estão concluídos como projeto. Em execução, são os em azul, e esses verdinhos são novas propostas, certo? Isso de projeto, a gente está falando aqui de projetos. Existem 3 fases, certo? A primeira fase é projeto, que aí é a articulação com a população, chamar atenção, trazer as pessoas para sensibilização, né? É um projeto que tem etapas. Assim. E aí, quando você tem um projeto já funcionando, algo concreto mesmo, aí você escreve 50 laudas, para submeter à Unesco. E essa submissão, aí vem uma comissão da Unesco para avaliar. E aí uma das coisas essenciais, como é que está a aceitação da população? Como é que está o envolvimento da população local? Se não tiver envolvimento da população local, se eles não tiverem encampando a ideia, não vai passar. Pode ser a coisa mais linda do mundo, entendeu? Então, a gente tem que fazer primeiro o trabalho de base, de articulação realmente política e de educação e sensibilização. Eu estou vendo aqui pelo mapinha que na Chapada dos Guimarães, aqui no 7, pontinho vermelho, que é concluída. Tem uma no Mato Grosso. 2 projetos, na verdade, no Mato Grosso, né? Que incrível. São 2 projetos. Que está aqui, ó, 7, Bodoquena Pantanal, é o 6, Chapada dos Guimarães, e o 4, que é Astroblema da Araguaína Ponte Branca, Goiás, Mato Grosso. Certo? Certo. Então, só existe um geoparque no Brasil, que é o Araripe, lá no Ceará. Esse daqui, certo? Que ele foi criado em 2006. Ele é gerido pela URCA, a Universidade do Crato, lá. E ele foi criado num contexto bem diferente do de hoje, certo? Porque estava tudo muito no início e tal. Por exemplo, essa gestão feita pela universidade, hoje em dia já não é aceita. O Geoparque Seridó foi criado um consórcio entre os municípios. E existe um comitê gestor, que dentre esse comitê tem comitê científico, comitê político, enfim, tem vários comitês. Eu faço parte do comitê científico. Desculpa, professora, eu não entendi. O que não foi aceito? O grupo, a população, não aderiu?
Não, ele é um geoparque, mas ele foi consolidado e foi aceito como geoparque num contexto diferente. Okay. Porque o comitê gestor deles, do Geoparque Araripe, ele é um grupo da universidade. Ok. Entendeu? Okay. A gestão é feita pela universidade. Isso é muito perigoso, porque é a universidade do Estado, e depende dos recursos do Estado, depende do próprio Estado entender se aquilo é bom ou não, e aí quando a gente tem, você tem uma transição de governos, aí um governo acha interessante, outro governo não acha, entendeu? E aí isso fragiliza a gestão, por isso que tem que ter a representatividade da comunidade. E aí, pronto, vamos lá. E aí, o Geoparque Aspirante Seridó, sem mais delongas, né? Eu queria só mostrar aqui para vocês um vídeo rápido e a gente termina com esse vídeo, porque ele fala tudo sobre o Geoparque e ele está lá na página do Georroteiros, certo? Lá o Georroteiro, o Instagram, né, professora? É, no Instagram. Tá. Vamos ver se vocês escutam. Dá certo aí? Tá? Não, ainda não está no aparelho. Não, só estou vendo você. Só um minuto, então. É porque eu não fiz uma guia do Chrome. Agora vai. Agora vocês estão vendo? Está abrindo. Abriu. Abriu. Desculpa. É muita emoção. E aí, geotrilheiros? A partir dessa semana, iniciaremos uma série muito especial, que abordará os aspectos da geomorfologia no Geoparque Aspirante Seridó. Mas você pode estar se perguntando, o que é um geoparque? Ou já imaginar que é algum tipo de reserva ambiental. Mas o negócio é diferente. O geoparque é uma forma de gestão territorial onde foi mapeado o geopatrimônio, o que quer dizer um conjunto de geossítios que representam valores excepcionais de uso científico, educativo e turístico, contando com monumentos geológicos, geomorfológicos, paleontológicos, entre outros. O ator principal do geoparque é a geodiversidade local. Rochas, serras, montes, picos, paredões com inscrições rupestres. E o objetivo principal desse território é promover a geoconservação, por meio de ações que resgatam a cultura local e a identidade desse povo. Movimenta o comércio, promove o desenvolvimento local, aquele que parte da comunidade, sob a ótica do geoturismo. Esses territórios são geridos por um conjunto de municípios, onde se localizam os geossítios, aliado a um comitê gestor que se encarrega do mapeamento desse patrimônio. Ufa! Muita informação, né? Mas na prática fica fácil de entender e se apaixonar pela ideia. Tem um detalhe importante: os geoparques fazem parte de uma rede mundial e compreendem um novo programa da Unesco. E, em resumo, o território passa por 3 estágios de avaliação: projeto, aspirante e geoparque de fato. São muitos detalhes que a gente vai permeando em outros vídeos, para vocês entenderem bem direitinho. O Geoparque Aspirante Seridó já passou pela primeira fase do projeto, agora é aspirante. É um território que compõe 6 municípios: Carnaúbos dos Dantas, Acari, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá e Parelhas, no semiárido nordestino. São 21 geossítios consolidados e mais um bocadão mapeados. Seu acesso principal, vindo por Natal, é a rodovia 226, em torno de 2 horas de viagem em carro próprio, chegando em Currais Novos. Todas as informações, essas e outras, você pode acessar no @geoparque_seridó, como também no seu site, geoparqueseridó.com.br. O seu idealizador, o atual coordenador científico, é o professor Dr. Marcos Nascimento. Pois bem,
algo me chama muita atenção. É a sensibilização da comunidade, o envolvimento dos locais nessa empreitada que surge da visão de uma equipe de gestão e que consegue articular a comunidade, alunos, classe política local, artesãos, guias locais, um projeto que dá gosto de ver, se concretizar e dá vontade da gente sair dizendo aos 4 cantos: venha conhecer a ideia que está dando super certo. Tem gente fazendo artesanato, doce, camiseta, boné, chapéu, bolsa e tudo botando no Geoparque. Não é lindo isso, minha gente? Diga se não é. Ou vocês vão me deixar aqui sozinha admirando. O start dessa série se dá com a Serra de Santana, uma feição estrutural de importância regional. Inicialmente falaremos um pouco sobre os aspectos geográficos da feição, que possui mais de 40 quilômetros de extensão e direção mais ou menos nordeste-sudoeste, concordando com as direções das estruturas regionais. Esta área configura-se como uma microrregião e abrange 7 municípios do Rio Grande do Norte. Ainda tratando-se do geopatrimônio da mesorregião central potiguar, a qual nos referimos sempre em postagens anteriores. Então fiquem ligados, próxima semana tem mais. Saudações geotrilheiras! Adorei, incrível! Parabéns! Muito legal! Pois é. E para aí, tá bom. Então, gente, eu acho que eu já extrapolei bem muito tempo, né? Então, a gente teria só alguns detalhes mesmo para falar um pouquinho sobre o parque, o Geoparque, né? Mas eu acho que tudo isso a gente pode finalizar aqui só para terminar mesmo. Com essa reflexão, né? O papel do turismólogo no pensar o turismo, certo? Não podemos estar à mercê desse mercado do trade, somos sujeitos críticos, e o turismo pós-pandemia, ele vai ser um turismo mais doméstico, e é uma oportunidade para o desenvolvimento local. Então, a gente tem aí uma grande oportunidade para pensar esse turismo de forma mais articulada com o que é peculiar, o que é sustentável de verdade, né? Porque isso, da mesma forma como algumas atividades vão e vêm, né? Quando você se depara com o histórico do turismo no Brasil, você vê que muitas coisas foram voláteis e simplesmente se perderam. E o que é realmente sustentado, né, nas peculiaridades locais e naquilo que é específico, né, nosso, se sustenta de verdade. Esse é um turismo sustentável. Sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, sustentável do ponto de vista cultural, né, e não anula o local. O autóctone, ele não se torna apenas autóctone. Só aquele estigma do nativo. O nativo que a gente só se lembra dos índios trocando, né? Você viu aí nos depoimentos do pessoal de Pipa, que trocavam terrenos por móveis, terrenos por coisas simples, que eles não tinham, mas eram coisas muito pequenas. E hoje em dia, você vê um terreno lá em Pipa, para comprar, bota 1 milhão, né? Só que esse povo que vendeu, ele está morando lá atrás, na rua de cima, bem em cima, né? Então, era isso. Agradecer a oportunidade, a professora Kátia. Não vai embora ainda. Calma. Vou abrir, se alguém tem questões, pode abrir o microfone, pessoal. Enquanto alguém se anima, se tiver alguma questão, a professora, eu quero fazer uma questão que é a universidade, além de você, Silvana, outros, você tem quantos alunos envolvidos? No projeto do Geoparque? Sim.
Bom, no projeto Georroteiros eu já tive vários alunos, né, que já se formaram. Desde 2014 a gente está com esse projeto, e do Geoparque em si, a gente trabalha de forma indireta com os georroteiros, né, com eles. Não é uma coisa direta, eles envolvidos diretamente, até porque é outro município, né, a sede dele fica lá em Currais Novos. Sim, então, o campus é Natal, mas hoje as comunidades envolvidas, eles conseguem ter aí um numeral de quanto que, de geração de renda, eles conseguem ter isso já? Sim, eles têm, como a gente colocou no vídeo, né, existem artesãos, e biartesão a dono de restaurante e pousada, né, que estão completamente envolvidos, né, colocando, por exemplo, colocando nomes de rochas nos seus cardápios, né, colocando a identificação do Geoparque em suas placas, enfim, coisa assim que são iniciativas, inclusive, iniciativas espontâneas, entendeu? Entendi. É claro que a gente, nosso trabalho de formiguinha, né, e eu me coloco como nosso trabalho, mas eu não estou diretamente lá, né, eu divulgo, eu faço parte do comitê científico, e esse comitê científico, ele foi formado também a partir do ano passado, então, assim, é tudo muito recente, essa consolidação dessa gestão, entende? Mas o projeto em si, ele já existe desde 2009. Não, minha pergunta era no sentido mesmo de ver, de eu entender quanto que isso, a universidade se envolve, né? Porque, além do conhecimento, eu vi que no site da Secretaria do Estado, do Rio Grande do Norte, tem lá a Geoparque Seridó, né? Então, há já uma consolidação, inclusive, disso como referência de turismo, esse turismo que é um turismo muito mais, como diz você, de dentro para fora, né? Muito exatamente. legal. E isso foi resultado de uma articulação política, né, claro, mas de uma articulação muito ética, muito passo a passo, entendeu? Quando a gente foi criado o comitê gestor, não o comitê gestor, desculpa, foi criado primeiro um grupo de trabalho, quando o secretário de turismo do Rio Grande do Norte, do estado, o secretário entendeu que o projeto do Geoparque era algo legal, era algo que ele via como promissor, né? E olha que esse cara, ele era do trade, e ele foi nomeado, como ele é dono de uma rede de hotéis aqui do Rio Grande do Norte, assim, localizado em áreas nobres, né, como a Via Costeira, que se vocês colocarem Via Costeira no Google, vocês vão ver que é uma área que só tem hotéis grandes, de grandes redes mundiais até, entendeu? Silvana, Sim, não, conclua, é que tem uma aluna querendo perguntar aí. Pode perguntar. Bruna. Ok, então, em relação ao projeto Tucum, tem alguma assistência acadêmica? O projeto Tucum, ele tem assistência nos assentamentos do MST. E tem, sim, influência acadêmica, claro, tem, mas ele surgiu como algo do MST. São vários assentamentos, certo, ao redor do litoral cearense, e esses assentamentos, eles se sustentam com esse turismo de base local. E é bem interessante também a ideia. Alguém mais, pessoal, de questões, que a gente vai para quase 9 horas.
Não? Deixa a gente ainda mais apaixonado pelo Nordeste, agora é só visitar, né? Olha aí, Bruna. Seja bem-vinda. E siga o nosso georroteiro. Eita. Vamos lá, Bruna. Vamos lá para o Nordeste, Bruna. Bora, Maria Guiar. Bora simbora. Professora... Eu sou de Campina Grande, né? Até ouvi minha cidade aí no começo da aula, a internet minha estava meio ruim, mas eu ouvi Campina Grande aí em algum lugar. Tá vendo? Muito bem. Foi na hora que eu falei dos grandes hotéis que o Estado fez, o Brasil, o Estado brasileiro fez em vários lugares no Nordeste. Também é um lugar muito bom, viu? Eu adoro. Minha cunhada mora lá, de vez em quando eu vou lá, vou para o São João, o maior São João do mundo. Acabei de chegar de lá, mas não teve São João. Pois é. Foi tudo com live. Tudo com live. Esse ano foi tudo esquisito, mas é isso mesmo. Gente, então acho que a gente vai encaminhar para o encerramento. Silvana, primeiro que assim, eu tenho que agradecer e deixar registrado o presente que a Márcia me deu, que é lhe conhecer, mesmo virtualmente. A Márcia, pessoal, é uma professora também, e uma amiga em comum. A gente fez doutorado e nem sei se mestrado na mesma época, acho que a gente fez várias coisas na mesma época aqui na USP, em São Paulo. E me apresentou a professora Silvana. Silvana, além desse sotaque maravilhoso, né, eu adoro, acho uma coisa incrível, dizer que, assim, é uma felicidade ver toda o seu bem-querer no trabalho que se exerce, né, e isso, né, mais do que a profissão, é quanto que a gente gosta de fazer pontos do conhecimento, né? Eu fiquei muito feliz e você passa muito esse gostar dessa temática. Eu estou quase fazendo o meu pós-doc com você, já falei. Pois então vamos. Pessoal, então a gente vai encerrar e oficialmente eu agradeço a sua colaboração, Silvana, aí nessa rodada de webconferências, e a gente, então, encerra aí a atividade de hoje, e que a gente possa, aí, um dia, em breve, se conhecer ao vivo, e sim, a gente em breve se manter em contato, e agradeço demais, e um abraço virtual, e a gente segue em contato aqui. Viu? Parabéns. Um abraço em todos, né? Todos os guerreiros que ficaram até agora. Obrigada pela audiência. É verdade, a audiência foi boa. Foi boa, né? Então, boa noite, professora. Eu só vou dar um recadinho aqui para eles, pode ficar aí com a gente, se quiser. Pessoal... Estou me despedindo, viu? Porque tem que despedir aqui a menina que cuida da minha neném. Isso, agradeço a neném por nós de liberar a mãe. Tá bom? Tá, joia. Pode deixar. É Esther o nome dela. Esther, nome lindo. Boa noite. Pois um abraço, gente. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição, viu? Tchau, boa noite, professora. Boa noite. Pessoal, obrigada aí de novo, viu? Não dá para eu saber exatamente quem ficou na força e na coragem, mas eu consegui no início saber quem não estava. E a gente se encontra no sábado, 9 horas. Peço que leiam aí os 2 e-mails, viu? E seguimos aí no desafio do aprendizado virtual, viu? Boa noite, professora. Boa noite, meu bem. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, professora. Boa. Obrigado. Obrigada a boa noite, professora, e vamos arrumar o pacote para ir para o Nordeste. Em breve, mochilão, viu, Bruna? Que é mais legal. Tem que fazer o relatório e enviar para a senhora até sábado, né? Sim, é o mesmo formatinho, 48 horas depois. E bom perguntar, o que eu quero que vocês façam, gente? Relatem as informações que foram transmitidas, né? É um texto que eu queria que vocês conseguissem trazer tanto conceitos importantes, mas que tivesse condição de ter um texto relatando o que foi tratado, né?
nos textos que vocês me mandaram, teve gente que conseguiu isso, e teve gente que ficou muito na expectativa de que eram questões. Não, eu quero que vocês tenham capacidade de reproduzir informação, tá? É livre, naquele mesmo formato, até 48 horas depois, escritinho com a mão, limpo, um texto que a professora tenha vontade de ler, não um papel de pão, tá bom? Mas comunique, pense que vocês estão relatando uma informação de aspectos que para vocês ficaram mais firmes, mais capazes de reproduzir, tá? Não quero cópia, eu quero que usem esse músculo acima do pescocinho. Tá bom? Professora, o vídeo vai estar disponibilizado ainda hoje ou amanhã? Então, não, eu vou tentar mandar já, só que o próprio Meet demora um pouquinho, tá? Ele tem um delay, mas eu vou fazer agora já a gravação, de fechar e transmitir, e ponho para vocês, da mesma forma, o link por e-mail e ponho lá na página do SIGA. Não sei se consegue ver ainda hoje, acho que daqui 1 hora, acho que sim, mas vou fazer já, Bruna. Ok, então, boa noite, até sábado. Boa, querida. Pessoal, um abração, viu? Tchau, professora. Boa noite. Boa. Boa noite a todos. Tchau, meu bem. Tchau, Mazé. Tchau, professora. Boa noite. Fica com Deus. Amém. Tchau, Luanda. Tchau, Flaviane. Bonitinhos. Cadê o Célio que não me deu tchau? Já foi embora faz tempo, né? Isso que é engraçado. Ah, bom. Tchau, meu querido. Com Deus. Edson tá por aí, Edson? Edson, não. Sim. Sim. Ô, Edson, boa noite. Meu querido, noite. você viu o meu e-mail? Sim. Então é isso, tá? Não, eu vou considerar, Edson, metade da nota, tá? Não vou deixar você fora de uma nota, não. Mas quero que seja escrito à mão, tá? Está me ouvindo? Sim. Tá. Você entendeu? Então, assim, é isso, tá? Teve um outro caso também, eu não vou deixar de pontuar ninguém, não. Mas só quero que seja escrito à mão, enfim. Mas no fim dá tudo certo, tá bom? Só para também te dar uma justificativa. Tudo bem. Tá bom? E você está com um grupo, Edson? Ou eu escrevi para você eu formei um grupo para vocês? Já enviou? Eu não percebi. Precisa ver os e-mails, Edson. O esquema desse esforço virtual é acompanhar um pouco os seus e-mails, tá? Eu estou pedindo isso para todos. Eu mandei hoje, final da tarde, algumas indicações, mas no sábado, aqueles que tiverem dúvidas, a gente já tira também, mas precisa ler as informações e instruções que eu encaminhei. Sim, vou dar uma olhada. Tá? E eu não sei se foi você, mas sempre o texto de reflexão é sempre sobre as webconferências, não sobre as minhas aulas. Então, também não precisa fazer texto sobre minhas aulas, é só sobre essas palestras com professores convidados, tá? Ok. Qualquer dúvida, você me escreve, eu respondo. Eu funciono bem por e-mail, tá bom? Tudo bem. Abraço. Até sábado. Obrigada. Com Deus. Tchau, tchau. Com Deus também. Tchau. Tchau. Tchau, Célio. Vou tirar você daqui. Tchau, boa noite.